Com certeza você deve ter escutado ou tido a conversa com alguém. Quais são os teus dons? Mas quem perguntou, quais são os teus frutos que o Espírito te deu? Ah, não, eu tenho o dom de administração. Ah, eu tenho o dom de língua. Você não tem, ainda mais no Pentecostal, você não tem dom de língua, você já se sente assim, pequeno anão. Se esconde, uma formiga. Vou me esconder naquele canto ali. Às vezes, quando você fala que não tem o dom de língua, tem quem vive no contexto pentecostal. Poucas pessoas falam fruto. E o apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas preocupado com isso. Porque esse externo, esse fato que podia ser visto com os olhos, estava anulando o que era mais importante. E a resposta foi com firmeza. Ele se volta para dizer: o Espírito Santo precisa fazer uma transformação em nós. Isso é importante, mesmo. Igreja, qual é o risco de se preocupar só com o que está fora, com as tradições, com os milagres, sem se importar com o fato de parecermos ou não com Jesus? O que isso pode causar numa igreja? Será que é possível viver milagres e ainda assim estar vivendo as obras da carne? Será? E será que Deus vai operar no meio de nós? Porque o diabo também tem poder para fazer alguns milagres. Aquela jovem adivinhadora estava perseguindo o apóstolo Paulo e ela fazia milagres, ela adivinhava mesmo o futuro das pessoas, mas ela estava cheia de um demônio e não do poder de Deus. O apóstolo Paulo expulsa aquele demônio, enquanto ela dizia: vocês são servos do Deus Altíssimo. A boca falava coisas de Deus, mas ela estava cheia de um demônio, de um espírito maligno, não do Espírito Santo. Qual é o risco? Será que Deus também vai verdadeiramente operar o poder, o milagre no meio de nós, se nós estivermos assim, despreocupados com o processo de santificação? Será que Deus faz isso? Meus irmãos, nós precisamos parecer com Cristo. E para parecer com Cristo, nós precisamos dos frutos do Espírito. Por isso essa mensagem hoje é uma análise para você e para mim sobre os frutos. Onde nós precisamos pedir mais frutos a Deus. Onde nós não temos nada e nós precisamos ser moldados pelo Espírito. Essa mensagem é um convite ao Espírito Santo. E é Ele também que nos concede os dons. Mas o mesmo Espírito que concede dons jamais deixa de cumprir o processo de transformação na vida de um crente. O Espírito não concede só dons. Se você nasceu de novo, Ele vai conceder os frutos também. Dá para viver milagres e não ser aprovado por Deus? Mateus capítulo 7, versículo 22. Mateus 7, 22. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Se você quiser saber o que é praticar o mal, volte um versículo e leia as obras da carne. É que o apóstolo Paulo fala logo antes. Então dá para viver uma vida de milagre e ainda assim não estar vivendo a presença de Deus? Sim, é possível de você viver até por meio do diabo, porque o diabo tem algum poder. Não tem o poder de Deus, mas ele tem algum poder. E o diabo despedaçou homens chamados filhos de Seva que tentaram fazer milagres em nome do Jesus a quem Paulo prega. Precisamos nos preocupar com isso, meus irmãos. E precisamos nos avaliar hoje, segundo os frutos do Espírito. Amém? Primeiro fruto, o amor, no idioma original, ágape. Ágape. Aqui em grego, ágape. O primeiro fruto evidenciado por Paulo é o mesmo de 1 Coríntios 13. Você fala assim, mas 1 Coríntios 13 é um dom, né? Sim, lá tem os dons. O amor é fruto e é dom. Olha que coisa incrível. O amor é um fruto, ele está na lista dos dons, mas ele também está na lista dos frutos. E a Bíblia classifica esse dom como o dom mais importante. Então, enquanto o dom mais importante, aqui, além disso, é o primeiro da lista. Pois por mais que o amor seja um dom, ou seja, uma capacitação especial para que nós tendência interna de que o Espírito Santo está sobre nós. O amor evidencia que você é um crente, que você é uma crente. E a diferença do dom é porque aqui não se trata apenas do que nós podemos fazer com o amor, mas Paulo estava registrando a importância de sermos transformados por dentro com um fruto independente daquilo que nós fazemos. Eu não preciso estar na escala na igreja para manifestar o fruto do amor.
Tem gente que é uma bênção na escala. Aleluia, Rafael. Glórias. Fala até aleluias no plural, né? Mas quando não está na escala, e nem vem à igreja, prega, toca, serve como obreiro, recebe os irmãos na escala, aleluia, olha, você é uma bênção. Mas não ama quando não está na escala. Ama em momentos especiais. O fruto do Espírito é o amor, inclusive quando você não está servindo. Você precisa pedir, Senhor, me faça amar de todo o coração. Não só quando alguém pode ver, porque quando você abraça um irmão, você toca e prega sobre o amor. Mas e quando ninguém está vendo da sua igreja? Quando você encontra com alguém fora daqui, longe dos olhos daqueles que avaliam seus dons. Alguns exemplos de amor como fruto. O perdão em situações difíceis. Quem ama com o fruto do Espírito de Deus, pede a Deus para perdoar coisas que ainda doem. E talvez até de pessoas que já partiram, te causaram coisas e você não tem como ouvir dela um pedido de perdão. E aí, não tem como nada disso praticamente acontecer, mas o fruto leva você ao perdão sem esperar algo em troca. O amar como fruto é cuidar de quem não pode retribuir, zelar pela vida de alguém que não tem nada a oferecer às vezes. Às vezes é um idoso que está em casa e ninguém sabe da vida dele, é membro da igreja. E você ama sem ser do corpo de diáconos, você visita o irmão. Você ama porque você ama. Você entende o que eu quero dizer? Ninguém vai nem ver. Amar quem não vota no seu candidato. Irmão, quem ama, ama quem é diferente da função, da orientação política que você tem. O amor é manifestado até quando não é confortável amar. Deixar a Cristo. Amém? Segundo fruto, alegria ou chará é a pronúncia no grego. Essa alegria é o desfrutar da vida com contentamento interior, que independe de circunstâncias externas. O apóstolo Paulo fala muito sobre esse assunto em Filipenses. Alguns olham para essa alegria, com fruto, e confundem com um sorriso sonso. Sabe, tá tudo desabando, esse cara é sonso. O cara tá cheio de problema, ele tá rindo ali. O riso é de ironia, é de desespero, de quem ri quando tá nervoso. Quem gosta de super-herói, né? Aquela risada maluca do Coringa. Parece que tá rindo. Tá querendo matar alguém, mas tá rindo, né? Tem gente que acha que é isso que o crente está fazendo quando tem o fruto. Mas não, meus irmãos, nós precisamos pedir, porque o fruto da alegria é o descanso em Deus em qualquer situação. Ou seja, não é uma coisa insana, sem pensamento. A alegria do fruto é uma alegria de consciência e de fé. O crente se alegra no Senhor, mesmo quando ele está vivendo tribulações, dificuldades, pois ele sabe que o seu Redentor vive e por fim se levantará. Então, por causa dessa fé, você se alegra. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, seja na escassez, seja na abundância, seja na tristeza, no tempo bom, no tempo ruim, tudo posso naquele que me... Nos dias bons e nos dias maus. Ou seja, é uma consciência. Eu estou alegre porque eu sei que isso é temporário. Eu estou alegre porque ainda que eu viva por mais alguns anos, o Senhor está comigo e o meu Redentor se levantará. Ou seja, é consciência. Mas também é um sentir. Porque nós somos seres dotados de emoções, sentimentos. Também é um sentir. Não estou emocionalizando aqui não, meus irmãos. Mas além de ter uma viva esperança, consciente na volta de Cristo, que no mínimo tudo isso vai passar na volta dele, o Espírito Santo, de forma sobrenatural, ele nos dá um sentir diferente. Não de emoções vazias, baratas, mas ele nos dá a condição de provar uma satisfação interior inexplicável com a ciência ou com a razão humana. Não tem como explicar. Esse sentir é distinto de qualquer outra coisa. É o poder de Deus, meus irmãos, que dá o fruto da alegria. É assim que irmãos que perdem o emprego não caem no chão e são devastados, são destruídos porque tem uma perda. É assim, minha irmã, que você, ainda que esteja vivendo um momento muito difícil na sua casa, pode ter satisfação em Deus. O crente que tem um fruto da alegria, ele chega no trabalho e as pessoas sabem até que ele está passando um problema pessoal. Tem alguém doente em casa, está com algum problema, mas essa pessoa, crente, que traz a leveza e o consolo para aquele ambiente. Mesmo as pessoas sabendo que você tem um problema. Porque de alguma forma, o sentir dessa pessoa traz
um olhar e um coração de paz. Tem uma música que diz assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Você conhece a canta, ó. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Só quem é crente consegue cantar isso e entender quando está num tempo difícil. Você está sofrendo, aí você está procurando psicólogo, mas você pensa, aí você acorda um dia de manhã, vem para alguém e você fala, graças a Deus. Cara, eu tô indo pro psicólogo, mas ainda assim, eu tô fazendo terapia para tratar de dores, mas como assim? Você se confunde, mas você também confunde o mundo. A gente canta isso e glória a Deus. As pessoas ficam confusas, porque se espera no mundo caótico o desespero diante de situações ruins. Mas o crente que tem o fruto da alegria vem e mostra o contentamento. E os ímpios não entendem nada. Ficam tudo doido. E aí, quando chega o fruto da paz, fica pior ainda. Meus irmãos, a alegria em tempos difíceis é uma das maiores formas de ponte evangelística. Meu Deus, Rodrigo, como é que você consegue estar assim? Perdeu um cliente. E aí a gente entra no fruto da paz. Ou no idioma original grego, eirene. Intimamente ligada à alegria cristã está a paz. A tranquilidade espiritual e a capacidade de prover reconciliação e não confusão. Inclusive, estava dominando a igreja de Gala. Meus irmãos, a paz é primeiramente paz. Só quem tem paz com Deus por meio da reconciliação, a justificação em Jesus, consegue ter uma paz que contagia as pessoas. Jesus disse no Sermão do Monte, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, aqueles que levam a paz, que têm a paz, as pessoas olham para ele e falam, e a Liliane é filha de Deus. Ela faz e promove reconciliação. A palavra é igual a que está lá no Sermão do Monte, mesmo um radical. O mundo inteiro está em guerra, mas eu digo, eu sei que o meu Redentor vive. Você entende isso? E as pessoas ficam assim, o que a Ilka está falando? Ela acabou de perder um ente querido e ela está na igreja e disse glória a Deus? Como assim? Meus irmãos, a tranquilidade da paz vem da nossa profunda confiança e dependência em Deus até quando a gente perde alguém, até quando a gente sofre. Tudo está ruindo, está caindo. A sociedade, meus irmãos, moderna está à beira de um colapso. Mas eu digo e afirmo que Jesus é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. E às vezes parece que a gente está numa bolha e tem gente com raiva. Como assim, Rafael? Glória a Deus. Que isso, Alan? A inflação está alta. O tomate aumentou 40%. O azeite está o preço da alcatra. Que glória a Deus o quê? Sai fora. Tem gente que fica irritada com a nossa paz. Acha que a gente está alienado. Porque, meus irmãos, é impossível pela carne alguém não ser contagiado pelo caos desse mundo. O evangelho é loucura para aqueles que não são do caminho, para aqueles que não creem, para aqueles que não nasceram de novo. Por isso que a paz é um presente de Deus para nós. E nós explicamos a paz falando da cruz, da eternidade. E ao contrário do mundo, ao chegarmos num ambiente, nós, pelo fruto da paz, somos mediadores de conflito. A gente chega, chama um, chama o outro e tenta promover reconciliação, especialmente no meio da igreja. A gente não promove a guerra. A gente não diz fogo no parquinho. Não, a gente vem tentar ajudar os irmãos a terem reconciliação e não joga fogo para que eles se confrontem ainda. Quarto fruto, longanimidade ou paciência. Macrotímia. Demorei para aprender essa. É mais difícil. Quase que eu bebo a água da Liliane agora que eu de alguém, não sei quem. Longo ânimo. Eita, fruto que eu preciso, hein? Meu Deus. Quem tem ansiedade aí? Dificuldade de deixar o tempo passar, de esperar o agir de Deus? Eu e Liliane conversamos sobre isso no retiro, né? A gente tá nessa luta aí. Força, varou. Força. Eu tô nessa luta há mais de 25 anos. Acho que desde que eu nasci. Eu já nasci. A primeira coisa que eu devo ter falado é: mamãe, quando vem o primeiro TT aí? Quando o primeiro mamá vai acontecer? Eu sou ansioso. E essa dificuldade de esperar o passar do tempo, o agir, até o agir de Deus. Mas o importante aqui é que essa palavra, no original, não trata de uma paciência consigo mesmo. Principalmente não. É um segundo ponto. Mas essa palavra significava o Espírito Santo dando capacidade ao crente para ter tolerância com o outro, especialmente diante de falhas ou defeitos. Irmãos, essa palavra está no meio radical do caráter de Deus, que é tardio em irar-se,
Meu Deus, então você está pegando um pedaço do caráter de Deus ao ter longo ânimo, ao ter paciência. E é pelo Espírito que nós somos capacitados a suportar as falhas dos nossos irmãos, dos nossos parentes, do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos. E suportar com misericórdia. Precisamos pedir isso, meus irmãos. Isso está na chave de bons relacionamentos. Ter longanimidade ou paciência é considerar o outro antes de si, para não agir com ira, é esticar o ânimo longo. Peraí, isso é paciência. É quando seu irmão que é novo convertido fala uma besteira, né? Porque não sabe das coisas ainda. Fala uma besteira no corredor da igreja e você, ao invés de detonar ele, chama ele num canto e orienta ele com paciência. Ao invés de sair pela igreja falando mal dele, de falar mal dele até para sua vizinha, que nem crente é, e você ensina 7 vezes e até 70 vezes 7, porque você tem paciência. É a sua filha pequena que derrubou suco, ou o seu diácono que derrubou suco em você também, porque eu posso derrubar suco em você facilmente alguma vez da tua vida. Eu sou um derrubador de sucos, refrigerante. E ao invés de você brigar com a sua filha ou com o seu diácono, você perdoa ele. Falando de coisas grandes e coisas pequenas, meus irmãos. Isso é ter longo ânimo. É não fechar de volta. O cara te fecha, tu persegue ele. Tu vira o cara de Velozes e Furiosos e persegue o cara pra fechar ele também. Ou então abre o vidro, discute com o cara. Aí quando baixa o vidro é um senhorzinho de 85 anos, aí tu fica até constrangido. Não é? Ó, tem gente se mexendo aí que eu sei que isso aí, ó. Misericórdia. É não detonar a sua mulher porque ela não fez o que você esperava, ou o seu marido. Você respira, você não se deixa tirar. E você conversa no momento certo. E também, por que não, com você mesmo, né? Respirar quando você esqueceu a chave em casa, chegou no trabalho, tô sem a chave. E ter paciência com você. Nós precisamos cuidar do nosso emocional também. E principalmente, meus irmãos, paciência na tua relação com Deus. Porque Deus não é imediatista. E Ele trabalha no tempo dele, não no nosso ritmo. Ser paciente com Deus é você orar por anos numa situação de uma melhoria que você precisa, às vezes pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo, e não vem no seu tempo. E ainda assim, você espera em Deus e diz, todavia me alegrarei. Você dá ordem à sua alma porque você tem um fruto da paz e da paciência. Amém? Quinto e sexto fruto, esses aqui são conectados. Bondade e benignidade. Esses são os mais difíceis de pronunciar. Cherestotes e agnostieine. Eu me esforço. O negócio é se esforçar. O quinto e o sexto são quase gêmeos, meus. Complementares. Veja se você consegue compreender comigo. É tipo um combo arroz e feijão, né? Cada um pode operar separado, mas é muito melhor que fique junto, concorda? Então, bondade e benignidade são, assim, arroz e feijão dos frutos. Enquanto a benignidade é fazer o que é de bem, de bom tom ser feito, é ser benigno para o outro, a bondade é como se faz aquilo que se faz. Benignidade é fazer o bem, o que precisa ser feito, e a bondade é como você faz esse bem. O crente benigno faz o que tem que fazer. E o crente que tem bondade faz o que tem que fazer. E além disso, faz de forma reta, íntegra, com bom amor e com brandura. Você entende a diferença? Amém? O crente benigno percebe que algum membro da igreja precisa de correção, especialmente quem é da liderança. E quem corrige ama, amém? Só corrige e disciplina quem ama. Então você percebe. Então corrigir, segundo a palavra, é fazer o bem. É ser benigno. Mas quem é bom também, além de corrigir, corrige num canto, com bondade, com amor. Você decide dar um sopão com seus amigos para alguém que está morando em situação de rua. Isso é fazer o bem. Isso é fazer o bem, é ser benigno. Mas além disso, você compra tudo no mercado, paga seus impostos. Não compra, por exemplo, carga debaixo do viaduto que foi roubada, que você sabe, que aquele salame lá, R$1,99, não tem como ser R$1,99, que é R$37 no mercado. Tô de olho em você. Então, você quer fazer o bem. Você compra todos os ingredientes, você compra o seu pagamento de impostos, você faz o que é reto. E você entrega isso é fazer o bem. E você entrega isso com gentileza, isso é bom. Você entrega com um sorriso no rosto. Enquanto você dá a sopa, você prega o evangelho, isso é bom. Bom demais! Você entende? Fazer o bem de uma forma boa. O crente faz o que é bem e faz de forma boa, com retidão e com amor. Quando nós amadurecemos no Espírito, nós somos benignos e bons.
Busque em Deus não só ser benigno, porque às vezes nós nos preocupamos somente em fazer o que é certo, mas precisamos aprender a fazer o que é certo como Jesus faria. Isso é ser bom. Amém? 7º fruto, fidelidade. E o que o Paulo ensina agora pra gente é outro ponto dessa benignidade, que é ser leal. Ser leal a Deus é fazer o bem. Também tem uma ligação com o ser benigno, porque isso é certo. Eu tenho fidelidade com Deus pelo fruto, mas também por questão de consciência. Eu preciso ser. Fidelidade é lutar contra o mundo, meus irmãos, para manter a palavra de Deus. E é um processo natural da santificação do Espírito Santo, da nossa condição de novas criaturas. Quando nós progredimos na leitura da palavra, no conhecimento de Deus, nós aprendemos a ser fiéis, nós aprendemos a amar esse livro, e o fruto nos consegue a possibilidade de lutar contra o pecado. Diga assim, fidelidade é a luta contra o pecado, focando em cumprir a palavra de Deus. Nós passamos a fazer isso também pelo fruto, amando a palavra. Porque quando a gente começa, especialmente quando a gente é bem novinho convertido, e à noite eu vou pregar sobre os novos convertidos de uma maneira muito especial, nós, às vezes, viemos com vícios e é difícil você se apartar de algumas coisas. Mas o sobrenatural de Deus faz com que ao longo do tempo o fardo seja melhor e você faça isso com prazer. A fidelidade a Deus, com o passar do tempo, se torna uma alegria no seu coração. Então você que está começando na caminhada, não desanima, porque o fruto do Espírito há de te alcançar e a fidelidade será uma alegria no teu coração. Como quem serve a um Senhor maravilhoso. Aos poucos, meus irmãos, nós vamos amando cada vez mais a palavra de Deus. E o fardo não é mais tão pesado. E a gente começa a tomar decisões fiéis. A gente não quer mais estar nos bares como antes. Isso é ser fiel a Deus e não aos frutos da carne. A gente luta contra as conversas inapropriadas com mulheres, com homens que não são nossos cônjuges. Porque a gente decide honrar a Deus. E nós sabemos que isso frustra a nossa relação. Qual o resultado disso? Nós vemos a obra acontecendo nas nossas vidas e a sua misericórdia em nós. A maior forma de demonstrar um amor fiel a Jesus é a prática. E ele disse, vocês me amam se são fiéis e obedecem a minha palavra. João capítulo 14, versículo 15. A desobediência à palavra de Deus é um sinal da ausência do fruto da fidelidade, meus irmãos. Peça hoje, Senhor, eu preciso ser mais fiel. E comece aprendendo mais sobre esse evangelho, porque se você cumpri-lo, você será fiel. E o Espírito te ajudará. Penúltimo fruto, 8º, mansidão. Prautez. Se a paz e a tranquilidade é a tranquilidade interna, o fruto da mansidão pode ser considerado a paz que transborda e alcança o outro. Porque a paz é uma coisa interna, mas a mansidão atinge o outro quando ele vem contra você com palavras ásperas. O manso, ele tem uma paz tão grande que essa paz alcança os destemperados que vêm contra você, às vezes até com palavras torpes. E aí você reage com o espírito brando. Um crente que é brando, meus irmãos, ele às vezes é corrigido pelo seu pastor no gabinete. E ao invés de explodir e falar, quem é você para estar falando isso comigo? Ele ouve, às vezes ele até discorda da correção. Ele não acha que é aquilo, mas ele não se exaspera como o amor de Coríntios. Ele recebe a correção de maneira branda. Ele ora, às vezes ele até procura o pastor de novo para conversar sobre isso com respeito. Mas ele age de uma forma mansa. É quando durante uma discussão com o seu cônjuge, você escolhe falar com brandura, com amor, escutar, mesmo sabendo que você está certo ou está certa. Isso pode gerar para nós uma aparência de fraqueza. Eu perdi quando a gente age assim. Mas, meus irmãos, agir com mansidão não é se portar como um fraco. Não é frágil aquele que é manso, porque Jesus disse, venham e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar assim, descanso para as almas de vocês. E tem pessoas que vão do contrário, estão com a alma sempre aflita, porque acham que a mansidão é fraqueza, quando ela é a força das almas tranquilas. Mansidão é a força das almas tranquilas que nós aprendemos com Jesus. E ele foi mudo como ovelha aos seus tosquedores, para o matadouro. Mansidão precisa ser produzida em nós, porque além de se referir a nós e ao próximo como um testemunho, ela cuida da nossa alma. Mansidão é um autocuidado da alma. Jesus que falou, o reflexo da mansidão e da humildade é uma alma tranquila. Amém? 9º e último fruto, domínio
próprio. Encrateia, para fechar com chave de ouro, o domínio próprio. Mas tem irmão aí que adora dizer: eu não levo o desaforo para casa. Esse aí já está se retorcendo no banco, assim o banco já começa a ficar pequeno. Eu vou fazer um barraco, eu vou rodar a baiana. Segura não, Rafael. Tranquilo, fica firme, irmão. Mas eu quero encerrar essa exposição sobre os frutos dizendo que, apesar de ser o último, ele não é menos importante. Pelo contrário. Porque o centro da abordagem de Paulo é justamente não se deixar dominar pelo desejo da carne, mas pelo espírito. Então, o domínio próprio é o fruto mais básico de todos os outros para se ter, né? Porque é básico, que não é importante, é importantíssimo, pois dele depende a nossa luta. Vai lá no versículo 24, leia comigo. Depois de ser falado o fruto do domínio próprio, o que se diz em seguida? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Meus irmãos, precisamos desesperadamente orar o domínio próprio, porque sem a luta contra a carne, no início, se isso não for o principal, os outros frutos são todos desbaratados. A luta começa aqui. E é o Espírito que dá o poder a você de dizer não a vontades naturais da sua carne. Porque o natural é você não se dominar. Deus disse: o desejo vem contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. E agora, como? Com o Espírito Santo. Crentes que querem dar vazão ao Espírito. Quem quer dar vazão ao Espírito e não à carne aí? 4 pessoas. Amém. Vamos começar a orar agora aqui, jejum. Quantos querem dar vazão ao Espírito e não à carne? Agora 70%, já está melhor. Crentes que querem dar vazão ao Espírito e não à carne precisam ter o domínio próprio em todas as áreas das suas vidas. Emoções, alguns exemplos. Perdoar mesmo quando o coração deseja mágoa ou vingança. Isso é domínio próprio. Eu quero matar a Liliane porque ela pisou no meu pé. Mas eu vou ter misericórdia dela. Ficar calado quando você está com raiva. Vontade é o quê? Explodir. Aí você tem que ficar calado mesmo tendo vontade. Veja, domínio próprio é lutar contra as vontades naturais da carne. Domínio próprio pelo Espírito. Palavras. O irmão está fazendo algo ruim, mas mesmo com a sua vontade, você evita a fofoca. E às vezes é algo muito interessante. Você coça o dedo já para mandar mensagem para aquela pessoa. Se você fofoca tudo, a vontade é enorme, é muito interessante. Você segura isso. É escolher não responder com palavras imediatamente uma mensagem que você recebeu atravessada do seu chefe, da sua mulher, do seu filho, do seu amigo, da sua irmã. E a gente espera acalmar o coração. Desejos e impulsos. Recusar o segundo prato de comida quando a gente já está satisfeito. Qual é a minha vontade? Eu vou comer mais um brownie aqui, eu vou. Cheio, esturricado. Eu vou comer. É resistir a isso. Domínio próprio, a vontade da carne é: eu vou comer até eu ficar doente. Eu vou comer até explodir. E você se domina. Dizer não ao desejo sexual fora dos padrões bíblicos. Fora do casamento, mesmo com oportunidade e vontade. Porque a gente vai querer controlar gastos. Evitar compras desnecessárias, impulsos. Eu quero comprar aqui mais 55 Tupperware. Tá barato, não, amigão? Já tem 70 em casa. Dá para fazer um castelo, mas eu vou comprar mais 50. Não importa se é no crédito, em 10 vezes. Tem uma parcela lá, chega em casa, o marido... Esposa, o que é isso aqui? 10 vezes de R$10. É Tupperware. Mas, gente, tá cheio. Eu vou dar. Aí chega no final do ano, dá um monte de Tupperware. No início do ano, compra tudo de novo. Distribuindo Tupperware. Não se deixar levar por sites de imagens e conteúdos lascivos e sexuais. Disciplina espiritual também. Acordar cedo para orar e ler a Bíblia. Ou ler a Bíblia à noite. Participar da leitura bíblica diária da igreja. Mesmo quando você acha que não deve ou porque está cansado demais. É uma questão de domínio próprio. Porque a tua vontade é dormir cedo. Ou então ver um filme. Você está cansado do trabalho. Você quer descarregar numa série. A vontade da tua carne é não ler a Bíblia. Presta atenção nisso, menino. É a vontade do Espírito que você lê a Bíblia. Não é a vontade da carne. Quando você estiver assim, eu não quero ler a Bíblia. Eu não quero orar. É a vontade da sua carne. É a vontade do Espírito que habita em você é que você leia e ore todos os dias. Então é uma atitude de domínio próprio resistir ao cansaço. Resistir à vontade de fazer outras coisas e não separar nenhum tempo para Deus. A série só quer assistir série, dormir, namorar, comer, viajar. Se dedicar à vida devocional, uma atitude de domínio próprio. Amém? Eu poderia ficar aqui falando um monte de coisa, porque domínio próprio se aplica a todas as áreas das nossas vidas. E sem o domínio próprio, que é a base, os outros frutos ficam prejudicados. Porque se você está na carne,
como é que você vai estar no Espírito? É a base. Eles são, meus irmãos, esses frutos, uma evidência de uma vida justificada e santificada. É o testemunho. Quem tem dons pode ser crente, mas quem não tem os frutos, não é. Quem tem os frutos sempre é crente, ainda que não esteja falando em línguas, amém? Você não precisa falar em línguas para ser crente, mas aqueles que têm os frutos de Espírito, eles são vistos, nitidamente você vê, esse cara é plantado junto às águas, ele no seu devido tempo dá. E aí os dons vêm também. Demônios já fizeram milagres ao longo da história, mas apenas os verdadeiros filhos da cruz de Cristo. Eu oro sim para que o poder de Deus se manifeste no meio da igreja. Dons, curas, milagres. E para que nós respondamos à ordem do apóstolo Paulo, busquem os melhores dons, mas que nós não deixemos de amadurecer o Espírito. Se estiver na sua casa hoje, peça ao Senhor, Senhor, e dá o fruto. Eu peço a Deus que o Espírito Santo passeie no meio de nós, que o Santo Espírito de Deus venha sobre a igreja nessa manhã, dando dons, mas dando frutos, que Ele te ajude a ser uma pessoa melhor na sua casa, que Ele te ajude a guardar a sua vida, que Ele te ajude a ser uma testemunha melhor, que Ele te ajude, pelo seu comportamento, a ser uma ponte para que outras pessoas conheçam ao Senhor. Que o Espírito Santo venha no meio de nós. E eu creio que Ele dará, em nome de Jesus, os frutos à igreja. Amém?